Fala galera, beleza? Meu nome é Vinícius Borges, eu fui aprovado em Medicina da USP 2 vezes, não fui para cursar Medicina em nenhuma delas e hoje em dia eu trabalho com preparação para o vestibular. Na primeira fase da FUVEST eu acertei 84 de 90, fui para a segunda e ontem eu gravei um vídeo aqui sobre como foi minha experiência, com minhas reflexões sobre a prova do primeiro dia da segunda fase. E hoje, dia 15 do 12, se eu não estou enganado, eu fui fazer a prova do segundo dia da segunda fase. Para mim, que estou prestando Medicina, não com a intenção de entrar, mas fiz a prova de Medicina, caíram questões de biologia, 3 questões de biologia, 3 de química, 3 de física e 3 de geografia. Vou contar pra vocês aqui o que eu achei da prova, mas antes disso, cara, quero contar pra vocês a perspectiva mais pessoal. Ontem, eu cheguei da prova do primeiro dia, eu tava cansadaço, velho. Cheguei aqui, pô, não tava aguentando fazer nada, essa rotina intensa de fazer vestibulares, também com o meu trabalho aqui, com a mentoria na preparação dos alunos, tá me deixando um pouco extenuado. Eu cheguei a assistir o jogo e caí pra dormir. Eu acho, cara, que eu dormi cerca de umas 11 horas totais nessa noite, porque eu tava muito cansado. Mas eu acordei, cara, eu tive meio que uma iluminação divina, porque ocorreu essa ideia, não sei muito porquê, que eu não estava tão firme assim em eletrostática. Era um dos conteúdos que eu não estava tão firme, tô há algum tempo sem estudar, já focando aqui na mentoria. E, cara, eu peguei para dar uma revisada em conceitos de eletrostática, conceitos ali da relação do potencial com a energia potencial, relação entre o campo elétrico e o potencial, o famoso EDU. E, cara, eu peguei para revisar esse conteúdo, sei lá, durante 20, 30 minutos, 1 hora antes da prova, e me salvou pra caramba, porque tinha uma questão inteira só sobre esse conteúdo. Inclusive, mesmo com a revisão, o item C dessa questão, eu achei até um pouco mais complicado, que eu não estava vindo a fórmula ali na cabeça, mas eu consegui acabando de desenrolar, eu fiz uma relação lá com as unidades de medida, acabei encontrando que o potencial final lá do item C era 2,65 vezes 10 a 5. Depois vocês me confirmam aí nos comentários se eu acertei essa questão. Mas agora eu vou falar em relação à prova no geral. Tá? São 4 horas de prova, como eu falei, para medicina são 3 questões de cada uma dessas áreas. E eu achei a prova, cara, muito tranquila, para ser bem sincero com vocês, em comparação com o dia anterior, que eu achei muito pegado, especialmente pelo tema da redação, eu achei o dia de hoje bem mais tranquilo, bem mais acessível. E conversando com a galera que fez a prova também, na saída da prova lá, eu achei que a prova estava bem acessível e isso, na verdade, é um problema, cara, porque a galera chegou perto de gabaritar. E consequência disso não é que você ter errado uma besteirinha hoje vai fazer muita diferença. Na verdade, não. O que vai fazer diferença é realmente a sua redação e o seu primeiro dia. Eu imagino que esses sejam os principais pontos de diferenciação de quem vai ser aprovado nessa segunda fase, de quem vai ficar de fora, tá bom? Então, se você fez uma boa redação, se você se garantiu na redação ali, e se você teve uma performance razoável ao longo do primeiro dia nas questões de português e literatura, provavelmente você está dentro. Acho que a grande diferença de quem vai ser aprovado, especialmente em medicina, vai ser o primeiro dia de prova, beleza? Mas para você que está prestando poli, prestando economia, eu conversei com a galera também, eles falaram que a parte de matemática e a parte de humanas estava tranquilo também. Então eu imagino que tenha sido uma tendência geral, global, da segunda fase da FUVEST, ter sido mais amena nessa cobrança do segundo dia. Das questões que eu fiz, vou comentar um pouco do que eu lembro, tá? Eu lembro que teve uma questão de geografia, que eu não sabia se era uma questão de geografia ou de biologia, podia ser dos dois, que tinha algumas questões muito interdisciplinares. Então, teve aquela questão de geografia lá, que perguntava, eu não lembro exatamente o que perguntava, mas a resposta era manguezal, mangue, né? E aí ela perguntava lá alguns tipos de impacto. Eu só fiquei na dúvida nessa questão, essa foi uma questão que eu tive um pouco de dificuldade para entender. A alternativa C, ela perguntava lá sobre alguma coisa, cara, eu esqueci o que ela perguntava. Alguns impactos ecológicos, alguma coisa assim, mas não ficava tão claro ao exato o que você queria, o que a banca queria de resposta. Eu lembro que eu comentei com um colega lá no final da prova que eu tinha colocado alguns impactos ali de nível que, por exemplo, o manguezal ele consegue trazer espécies endêmicas por colocar condições de zona de transição ali que são benéficas a algumas espécies endêmicas. E ele falou do turismo. Então, eu acho que a gente teve interpretações diferentes em relação ao item C, beleza? Outras questões que eu lembro aqui, questão da termodinâmica, que era uma questão ali que tinha um ciclo com isotérmicas e isovolumétricas, se eu não estou enganado. Achei bem tranquilo a alternativa A e B. A C, cara, eu também não estou lembrando ao exato o que ela dizia, mas eu achei essa questão tranquila também, beleza? A outra questão de física que teve é a questão da pipoca. A questão da pipoca é uma questão lá que tinha um gráfico ali em forma de função de segundo grau com o A negativo, na parábola aqui invertida. E essa questão eu achei tranquila também. Eu conversei com o pessoal na porta de prova que teve dificuldade nessa questão. Eu lembro que a alternativa A eu coloquei que era 0,42
e a alternativa B 0,45. Foi o que deu a minha resposta. No começo, cara, quando eu bati o olho nessa questão, eu fiquei em dúvida se ele estava pedindo só o deslocamento vertical, ou seja, a altura máxima, ou se ele estava pedindo o deslocamento completo, que seria 2 vezes essa altura máxima. Mas eu acabei decidindo que seria apenas a altura, e eu acho que acertei, né? Deu 0,42 na primeira, 0,45 na segunda. Agora, a alternativa C, ela perguntava, é uma questão interessante, ela perguntava qual que era a velocidade máxima que a pipoca atingia depois do coeficiente de atrito lá, da força de atrito atuar sobre ela. E eu utilizei nessa questão o conceito de que a velocidade máxima é atingida quando se iguala a força-peso e a força de arrasto. Então eu igualei as duas forças, mas para que isso fosse verdadeiro, você tinha que assumir a condição de que a velocidade era maior ou igual a 2 metros por segundo, que era uma condição que estava lá no enunciado. Então acabou que a minha resposta deu velocidade é igual a raiz de 5, se eu não estou enganado, mas eu tive que comprovar que essa velocidade é maior do que 2 para justificar porque que meu cálculo estava certo. Eu imagino, cara, que você tem que ter justificado para conseguir os pontos nessa questão, porque estava claro lá no enunciado que você só poderia utilizar aquele B se a velocidade final fosse maior do que 5. Depois deixa nos comentários se você lembrou disso aí, se era necessário ou não. E, pô, na parte de biologia, eu achei tranquilo também, teve uma questão lá sobre os ectotermos, foi tranquilo de desenvolver. Que mais? Na parte de química, tiveram as questões lá de estequiometria que você tinha que desenvolver e tal, questão de você analisar a polaridade de cada um dos elementos. Achei tranquilo, não tinha grande dificuldade em relação à parte de química. Para ser bem sincero com vocês, a prova que eu fiz anteontem, da FAMERP, segunda fase da FAMERP, foi bem mais difícil em termos de biologia do que essa prova da FUVEST. Então eu acho que em linhas gerais, a prova ter vindo mais fácil não vai significar que se você errou uma besteirinha hoje você está fora. Não, mas vai principalmente dizer para você que se você não teve uma performance muito boa no primeiro dia, eu acho que você não está ainda no jogo pela vaga de medicina. Conta aí nos comentários o que você achou dessas questões que eu falei, o que você achou das outras questões, se você teve dificuldade em algum ponto e principalmente o que você achou da prova como um todo, se veio acessível para você também ou se você achou um pouco mais difícil em alguns dos conteúdos. E ó, se você quer ter uma preparação de alto desempenho com quem realmente vai fazer a prova com você, quem já passou em medicina na USP 2 vezes, passa por quase que todo ano, você precisa ter uma preparação de altíssimo desempenho no próximo ciclo. Então o link está na descrição para você saber como funciona a mentoria. Valeu? Grande abraço aí, até mais, fiquem com Deus.